Bem-vindo ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Dentro de alguns instantes, estaremos iniciando o nosso culto. Certifique-se que todos estejam em seus lugares. Assim, não haverá distrações. De preferência, desligue seu celular e procure ter em mãos uma Bíblia. Dentro de 1 minuto, o culto iniciará. Use esses instantes para orar ao Senhor. Boa noite, bem-vindo à Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Nós estamos muito contentes de você estar conosco. Nessa noite nós queremos prestar um culto ao nosso Deus e queremos que você participe conosco. Eu sei que você está na sua casa, mas eu não quero que você assista a um culto. O meu convite é para que você preste um culto ao nosso Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, que você possa ser enriquecido por sua palavra, que você possa colocar o seu coração na sua presença e que nessa noite o nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória, seja enaltecido com a sua participação nesse culto. Deus abençoe, vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo. No mesmo amor, juntos a mente
possamos controlar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. Tu não és um Deus tão fraco que possamos controlar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus antes da criação. Já estavas a reinar, outro Deus não há. E agora, na alegria e na dor, no trono tu estás, supremo a reinar. Só tu és Deus poderoso, és vencedor. Só tu és o Deus que sempre cumpre o que falou. Só tu és um Deus tão digno de tudo que possamos dar. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus e antes da criação já estavas a reinar. Outro Deus não há. E agora, na alegria e na dor, no trono tu estás, supremo a reinar. Não mudarás, não falharás. Tens o poder, só tu és Deus. Não mudarás, não falharás. Tens o poder, só tu és Deus. Tu somente és Deus e antes da criação já estavas a reinar. Outro Deus não há. E agora, na alegria e na dor, no trono tu estás, supremo a reinar. Tu somente és Deus e antes da criação já estavas a reinar. Outro Deus não há. E agora, na alegria e na dor, no trono tu estás, supremo a reinar. Boa noite, irmãos. Nós vamos dar a sequência à leitura do livro de Ezequiel, capítulo 30. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, profetize e transmita essa mensagem do Senhor soberano. Chorem e lamentem por esse dia, pois o dia terrível se aproxima, o dia do Senhor. É um dia de nuvens densas, um dia de desespero para as nações. Uma espada virá contra o Egito, e o chão se cobrirá de mortos. Sua riqueza será levada, e seus alicerces serão destruídos. A terra da Etiópia será saqueada. Etiópia, Líbia, Lídia, toda a Arábia e seus outros aliados serão destruídos nessa guerra. Pois assim diz o Senhor, todos os aliados do Egito cairão, e acabará o orgulho de seu poder. Desde Migdol até Assuã serão mortos pela espada, diz o Senhor. O Egito ficará desolado, cercado por outras nações desoladas, e suas cidades ficarão devastadas, cercadas por outras cidades devastadas. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver incendiado o Egito e destruído todos os seus aliados. Naquele dia enviarei mensageiros velozes em navios para aterrorizar os confiantes etíopes. Grande angústia se apossará deles no dia da inevitável destruição do Egito. Pois assim diz o Senhor soberano: pelo poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, acabarei com as multidões do Egito. Ele e seus exércitos, os mais cruéis de todos, serão enviados para destruir a terra. Guerrearão contra o Egito, até que o chão fique coberto de mortos. Secarei o rio Nilo e venderei a terra a homens maus.
Pelas mãos de estrangeiros devastarei a terra do Egito e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor soberano: despedaçarei os ídolos do Egito e as imagens em Mênfis. Não restarão governantes no Egito. O terror se espalhará por toda a terra. Destruirei o sul do Egito, incendiarei Zoã e trarei julgamento contra Tebas. Derramarei a minha fúria sobre Pelúcio, a fortaleza mais poderosa do Egito, e examinarei as multidões de Tebas. Sim, incendiarei todo o Egito. Pelúcio se contorcerá de dor. Tebas será despedaçada e Mênfis viverá em constante terror. Os jovens de Heliópolis e de Bubastes morrerão na batalha, e as mulheres serão levadas como escravas. Quando eu quebrar a força arrogante do Egito, também será um dia de trevas para Táfnis. Uma nuvem escura a encobrirá, e as suas filhas serão levadas como prisioneiros. Assim trarei grande castigo sobre o Egito, e eles saberão que eu sou o Senhor. Em 29 de abril, no 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. O seu braço não foi enfaixado para sarar, e também não foram postas talas para fortalecê-lo, de modo que pudesse segurar uma espada. Portanto, assim diz o Senhor soberano: eu sou o inimigo do faraó, rei do Egito. Quebrarei seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair de sua mão. Espalharei os egípcios entre nações no mundo inteiro. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada em sua mão. Mas quebrarei os braços do faraó. Ele ficará caído, mortalmente ferido, gemendo de dor. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, enquanto os braços do faraó pendem inúteis. E quando eu puser a minha espada nas mãos do rei da Babilônia, e ele a levantar contra o Egito, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios entre as nações do mundo inteiro, e então eles saberão que eu sou o Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu sei que
noite, irmãos. Oremos. Senhor Pai Todo-Poderoso, obrigado por podermos estar aqui reunidos, nem que seja através da sua tecnologia, que o Senhor também nos permitiu conhecer e desenvolver. Talvez até seja esses os seus propósitos, meu Senhor. Peço que o Senhor nos ajude nessa época de tribulação, que possamos ser servos seus, que possamos ser servos que realmente cumprem o seu desejo segundo a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos capacita dia a dia, para que possamos, em meio a essa tribulação, expandir o conhecimento de Ti para o mundo inteiro, Senhor, e que todos venham a Te conhecer, a conhecer o Seu poder, em meio a essas coisas, tribulações que estamos passando, Senhor. Sabemos que tudo o Senhor está no controle, sabemos que isso é de acordo com a Sua vontade, e eu peço que o Senhor nos capacite para que estejamos serenos, calmos, diante de tantas coisas que escutamos, de tantas tribulações, tantos problemas que vão surgir, e ficamos pensando no futuro, o que vai acontecer com as pessoas que estão sem poder trabalhar, com as pessoas que estão com tanto medo dessa doença, dessa peste, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Peço que o Senhor nos capacite para que possamos passar por esse problema, por esses tempos, sendo realmente pessoas, filhos seus, que dão exemplo, Senhor. Que se formos acometidos por essa doença, que nós possamos realmente passar por ela, seja qual for o resultado, confiando em Ti, firmes em Ti, que o Seu Espírito Santo cresça cada vez mais em nós, que nos dê sabedoria e santificação, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor ajude todos os pesquisadores que estão desenvolvendo remédio para essa gripe, que o Senhor possa cuidar deles, dar a eles entendimento, que o Senhor possa dar a eles sabedoria para desenvolver vacina, para que eles possam fazer um remédio para cuidar dos que já estão doentes e desenvolver uma vacina para que não passemos mais por isso, se for da Sua vontade, meu Senhor. Peço também que o Senhor olhe pelos governantes do nosso país, que eles possam se entender e que eles possam fazer o que é melhor para o seu povo, Senhor. Que eles possam fazer o que é melhor para que isso seja breve e que façam com menos pessoas sofram, Senhor. Peço também que o Senhor cuide da minha igreja e de todos os seus filhos que precisam de Ti nessa época, porque sabemos que muitos vão passar por muitas privações, por muitos problemas, que sabemos que é difícil para todos nós ficarmos em casa, que essa quarentena seja proveitoso ao Seu povo e a todos os que ainda não Te conhecem. Não sabemos qual é o Seu propósito com isso, Senhor, mas sabemos que sempre Ele é bom e que, se for da Sua vontade, que muitas pessoas venham se chegar a Ti nesse tempo de tribulação, Senhor. Peço também pela minha igreja que o Senhor toque o coração dos membros dela, que eles não se esqueçam que, embora não estejamos nos reunindo no prédio, que estamos nos reunindo através da tecnologia, mas que precisamos manter a nossa igreja, que eles não se esqueçam de contribuir de forma devida a Ti, Senhor, que é um privilégio a todos nós, ainda mais nesse momento de tribulações, Senhor. Que o Senhor nos capacite a todos, que o Senhor nos dê entendimento da Sua palavra, cuida das pessoas que já têm problemas sérios de doença, cardíaco, diabetes e outros problemas, pessoas idosas da nossa igreja, que são muitos, Senhor. Que o Senhor cuide de todos eles, inclusive de mim, Pai. Que o Senhor nos ajude a todos, para que possamos passar por isso como servos fiéis de Ti, que possamos passar por isso como um exemplo para outros,
para os ímpios que ainda não te conhecem, Senhor, e que eles possam ser alcançados através do nosso exemplo. Dai-nos calma, dai-nos perseverança, Senhor. Dai-nos ser servos seus que realmente são luz nesse mundo. É isso que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os cultos presenciais pararam, mas temos compromissos a honrar. Se você é crente, ajude a sustentar essa igreja. Use os dados abaixo para transferências eletrônicas e depósitos. Igreja Batista Redenção, Banco Itaú, Agência 0680,
conta corrente 21857, dígito 5, Banco Itaú, agência 0680, conta corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Boa noite, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estar compartilhando a palavra de Deus com vocês nessa noite. Nós já cantamos, já oramos. Agora vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Nós leremos do verso 35 ao 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 até o verso 41. Eu lerei na versão revista e atualizada, que diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou
e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse texto dessa noite, Marcos então quer trazer ao nosso coração algumas lições importantes. E a verdade central que surge do texto é muito simples. A autoridade e o poder de Jesus ensinam aos seus discípulos quem ele é. Vou repetir. A autoridade e o poder de Jesus ensinam aos discípulos quem ele é. Afinal de contas, quem é Jesus? Temos visto isso no Evangelho de João, vamos ver um pouquinho no Evangelho de Marcos aqui. Jesus é Deus. E como Deus, ele tem autoridade para definir, para fazer certas coisas. O mundo tem feito uma caricatura sobre quem é Jesus, mas nós que estudamos a palavra de Deus precisamos ter claro, ter de maneira nítida quem Jesus é. Jesus é muito mais do que um mero homem. Ele é o homem 100%, mas ele é muito mais do que isso. Ele não é só um exemplo, ele não é só um grande mestre, ele não é um grande sábio apenas. Ele é Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E no texto dessa noite, nós estamos vendo isso. Nós vamos estudar o texto dessa noite, mas toda vez que nós estudamos, nós incorremos muitas vezes no risco de chegarmos a conclusões erradas diante de situações como a que os discípulos enfrentaram, como as tempestades. Então eu quero fazer para você algumas observações iniciais que ajudem você a tirar as conclusões corretas da passagem dessa noite. A primeira observação que eu faço para você é essa: tempestades que os discípulos de Jesus enfrentam não mudam o santo caráter de Deus e nem o seu plano para eles. As tempestades que nós passamos na vida, elas nunca mudam quem Deus é. Precisamos entender isso. Deus não se torna mal porque a tempestade chega. Deus não se torna mal porque o problema chega ou porque passamos por coisas ruins. Deus é bom quando tudo vai bem. E Deus é bom quando tudo vai mal. Ele não muda. Entenda isso. Há pessoas que começam a questionar Deus porque a situação mudou. A situação muda, eu e você mudamos. Deus nunca muda. Aprenda isso. E o propósito que Deus definiu para mim e para você, ele irá se cumprir. Há uma segunda observação que você deve prestar atenção para chegar a conclusões corretas. Veja aí, Deus é perfeito e na sua perfeição ele é imutável. Perfeito e imutável. Imutável no quê? Em sua pureza, em sua pessoa, em seu caráter e em seus propósitos. Deus não se torna mais puro e nem menos puro. A pessoa de Deus não tem variação, como Tiago nos diz. O seu caráter é imutável, a sua palavra permanece para sempre. E os seus propósitos, uma vez definidos, eles vão acontecer. Mesmo que na vida dos seus discípulos os seus propósitos impliquem passar por problemas, por tempestades e lutas. Há uma terceira observação que você deve levar em conta ao estudar um texto como esse, é que até nas tempestades Deus tem o nobre objetivo de nos dar crescimento e maturidade. Até mesmo nas tempestades Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo nobre. Lembre-se, Deus não quer fazer você ou eu sofrermos simplesmente por ter prazer no sofrimento. Aliás, Deus, isso seria um Deus mau. Deus, quando permite ou quando Ele manda o sofrimento na vida do seu discípulo, na vida dos crentes, Deus tem um objetivo nobre. Ele quer promover o seu crescimento, a sua maturidade. Então aproveite as situações, as tempestades para crescer e não para cair. Aproveite a oportunidade do sofrimento, das lutas, das tempestades para amadurecer e não para se infantilizar. É assim que o servo de Deus caminha. Além de entender então a verdade central e entender o objetivo e ver essas observações iniciais, é preciso que você conheça um pouquinho da geografia da região para que você possa se familiarizar. Você então vai ter aí um mapa sendo projetado que mostra para você todo o território de Israel, chamado de Palestina hoje, mas é a terra de Israel, biblicamente falando, é isso que é, o território deles. Mais ao norte, aqui embaixo você vê o Mar Morto, à esquerda Jerusalém, Samaria subindo, Nazaré e Cafarnaum, que fica na região da Galileia. Próxima imagem um pouco mais aproximada aí mostra para você o que é o Mar da Galileia,
e é onde os eventos vão acontecer. Na próxima imagem, uma imagem um pouco mais aproximada de satélite, você vê o Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, seria um grande lago que fica a 212 metros abaixo do nível do mar. Essas setas, à direita e à esquerda, vermelha e laranja, elas mostram os ventos que vêm do continente e à esquerda os ventos que vêm do mar Mediterrâneo. Uma vez que o Mar da Galileia está abaixo do nível do mar, todo o vento que vem do mar do continente, quando eles chegam nas margens do mar da Galileia, eles se precipitam sobre as águas daquele mar, sendo que a região é muito conhecida por mudança climática repentina, e com isso as tempestades podem surpreender até mesmo os pescadores mais experientes, como aconteceu no caso dos discípulos. Essa linha que está aí na vertical, mostrando lá em cima Cafarnaum, mostra o lugar onde Jesus embarcou com seus discípulos. Nós não sabemos o lugar exato, aí no meio do mar da Galileia, provavelmente, aonde a tempestade chegou sobre eles. E lá embaixo você vê a região de Gadara, que era o destino traçado para que os discípulos chegassem neste local. Agora que você entendeu um pouquinho da topografia da região e o que está acontecendo, eu queria que você entendesse então a proporção dos barcos. Algumas imagens ajudam você, as pessoas encontram resquícios de pequenas embarcações, algumas mostram para você como eram os barcos naquela época. Aí, claro, de forma bem rudimentar, partes que foram recuperadas, que estão expostas. Você vê aí que elas não são a parte de baixo, o fundo da embarcação. Nessa terceira imagem você pode ver uma embarcação que está em Israel. Aí você vê o assoalho da embarcação e essas partes de ferro em cima mostram aí a altura em que o barco seria quando ele estava pronto. Na próxima animação você vê imagens que mostram a dimensão desse barco, provavelmente entre 12 e 15 metros, uma embarcação que comportaria tranquilamente Jesus e os seus 12 discípulos. Aí uma outra imagem que mostra essa embarcação. A próxima imagem mostra a embarcação de cima, então você pode ver o que seria a polpa, essa parte à sua direita, a parte traseira, você vê o assoalho e algumas ripas de madeira na parte superior que fazem com que a pessoa que estivesse ali pudesse se abrigar do sol em caso de viagem de dia e até mesmo preservar os mantimentos do calor do sol ou até da chuva. Provavelmente, certamente essa era a região onde Jesus estava deitado. E aí cada uma dessas imagens procura mostrar para você. Essa imagem de cima mostra a embarcação de um outro ângulo, e agora nesse caso a popa é essa parte à esquerda e a frente seria chamado de proa. Próxima imagem mostra um barco, uma embarcação nos tempos atuais. Aí você vê a proporção do que seria um barco aí que eles tentaram reproduzir. Esse barco está em Israel, e aí você tem ideia de como seria uma embarcação. Ela comportaria tranquilamente esses homens nessa viagem. Eles já eram um barco para aquela época, uma embarcação de médio porte. E essa última imagem mostra de novo uma embarcação que era comum, usada nos dias do Senhor Jesus. Dito isso, quero que você entenda de maneira bem simples. Por que nós estamos olhando isso? Nós vimos que a autoridade e o poder de Jesus revelam aos seus discípulos quem Ele é. Então hoje vamos ver quem é Jesus. E a primeira lição que nós vamos aprender sobre Ele, Jesus, já vimos no texto que Ele é Deus, porque Ele manda o mar e manda o vento, Ele tem poder sobre a natureza, Ele é Deus. Mas a autoridade dele é mostrada nesse texto de outras formas. A primeira coisa em que a autoridade aparece é que a autoridade de Jesus é vista quando Jesus tem a autoridade de definir os rumos. Jesus tem a autoridade de definir os rumos. Preste atenção, principalmente na vida dos seus discípulos, é assim que acontece. Eu e você precisamos entender isso. Jesus dita os rumos da história, Jesus dita os rumos do universo, e principalmente dita os rumos na vida de um discípulo. Nós vemos isso no verso 35, quando o texto diz: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Veja, Jesus estabeleceu nesse texto a autoridade para definir os rumos de três formas. Ele diz quando algo acontece, ele diz como algo acontece, e ele diz, por exemplo, para onde
a situação dos discípulos aqui nesse caso, para onde eles deveriam ir. Veja, continua sendo assim até hoje. Era tarde, o texto fala. Jesus sabia, sendo Deus onisciente, da tempestade que vinha à frente. E a grande pergunta é, por que ele não saiu antes? Ou por que então ele não decidiu viajar, adiar a viagem para o dia seguinte? Ou por que ele não decidiu então ficar em terra e poupar os seus discípulos do medo da tempestade? Pelo simples fato, ele fez isso pelo simples fato de que ele define na vida dos seus discípulos quando as coisas acontecem. E o texto fala, era tarde. Jesus falou, é agora. É neste momento que nós vamos entrar. Não era comum as pessoas entrarem no Mar da Galileia de noite. Era uma situação arriscada. Os discípulos, nós vemos em outros evangelhos, passaram por medo quando passaram pelo Mar da Galileia de noite e o Jesus vem andando sobre as águas por volta de 4 horas da manhã. Os discípulos sabiam que viajar de noite, embora a viagem dos discípulos naquele caso era uma viagem diferente, era atravessar o Mar da Galileia na horizontal daquela imagem que eu projetei, não na vertical. Essa viagem de hoje é uma viagem mais longa. Naquela viagem mais curta, depois da multiplicação dos pães, os discípulos já foram surpreendidos no Mar da Galileia. Então essa viagem era mais perigosa. Mas Jesus definiu, é tarde e é agora que vai acontecer. Por que eu digo isso? Porque o nosso Senhor continua o mesmo. Ele quem define quando as coisas acontecem. Na virada do ano, eu estava reunido com a Igreja de Cristo e nós oramos pedindo, Senhor, abençoe esse ano, permita que esse ano seja um ano melhor do que 2019. Nem eu, nem você, nenhum de nós projetou para esse ano problemas do tipo que nós estamos passando. Mas Jesus definiu na sua agenda quando esse vírus ia aparecer, quando essa tempestade abateria este planeta, quando a tempestade cairia sobre o Brasil. E é assim. Ele está no comando, ele define quando as coisas acontecem. Mas ele não define só quando, ele define como. Ele disse para os discípulos, vamos entrar no barco. Ele poderia ter contornado o Mar da Galileia a pé, demoraria, mas ele poderia fazer isso com os seus discípulos. Mas ele definiu, nós vamos entrar no barco. Ele define como as coisas acontecem. Isso é importante para mim e para você. Quantos estão me ouvindo, querem passar no vestibular, querem conseguir um trabalho, querem começar um relacionamento. E nós procuramos dar o nosso jeito para entrar em algumas situações e vencer. Mas deixa eu dizer para você que Deus não precisa do nosso jeitinho, Ele define o como. Se Ele quer te colocar na universidade, Ele vai estabelecer um meio lícito de como te colocar lá. Se aquele emprego é para você, Ele vai definir como você vai chegar lá. Ele define como você é promovido, Ele define como as coisas acontecem na sua vida. Ele define, entenda isso, Ele define os rumos. Quando? Era tarde. Como? Entrem no barco. E ele define um último aspecto que ele define para onde. Ele disse, vamos para outra margem. Ele não perguntou para os discípulos para onde vocês querem ir, o que vocês acham de irmos para aquele lado. Ele simplesmente disse, agora entrem nesse barco e vamos para o outro lado. E desde então a vida dos discípulos, dos verdadeiros discípulos, os obedientes, é assim que eles caminham. Eu e você temos que entender isso. Vá quando Jesus mandar. Faça e haja como Ele ordenar e vá na direção que Ele apontar. Mesmo que você ache perigoso, mesmo que para você não faça sentido, mesmo que aos seus olhos não seja o melhor plano, Ele é quem define os rumos da vida dos seus discípulos. Eu e você precisamos entender isso. Quanto mais rápido entendermos isso, melhor vamos nos desenvolver na jornada cristã. Quando nós falamos que Jesus tem autoridade para definir os rumos, isso nos leva a uma segunda verdade nesse texto. O Senhor Jesus também tem autoridade sobre o futuro. Veja, vou repetir, Jesus tem autoridade para definir os rumos, Ele diz quando, como e para onde, e Ele também tem autoridade de definir o nosso futuro. O texto diz assim, Ele despedindo as multidões, verso 36, eles, os discípulos, despedindo as multidões, o levaram para o barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O Senhor Jesus tinha plena ciência da tempestade. E mesmo assim, apontou para os discípulos o caminho que os levaria para isso.
Por quê? Porque Ele tem projetos nobres, mesmo quando coisas difíceis acontecem. Veja, as tempestades da vida, elas sempre chegam de forma inesperada. É assim. Nós queremos muitas vezes ser avisados do que vem à frente. Às vezes Deus mostra, mas na maioria delas Ele não mostra. As tempestades da vida, elas chegam de forma repentina e normalmente elas chegam sem aviso. Olha que coisa interessante. Quando nós pensamos, por exemplo, em acidentes que acontecem, acidentes de carro, eles acontecem repentinamente sem nenhum aviso. Pessoas morrem, acidentes gravíssimos acontecem. Às vezes uma pessoa até mesmo saindo de um culto e você fala, eu falei com essa pessoa ontem, olha o que aconteceu. Isso chama-se acidente, algo inesperado. Crises surgem de forma inesperada, crises na família, crises no casamento. Às vezes, casamentos são marcados por problemas terríveis. Alguns deles têm prenúncio, dá para você olhar e você perceber, olha, o caminho pelo qual vocês estão seguindo vai chegar numa tempestade. Mas existem tempestades que caem sobre o matrimônio que são repentinas. Que tipo de tempestade? O luto. Às vezes, um dos cônjuges é removido repentinamente, a tempestade se instaura ali sem nenhum aviso para você. Às vezes um adultério. E você pensa, eu jamais pensaria que a minha esposa fosse capaz de fazer isso, ou que o meu marido fosse capaz de fazer isso. E de repente, se instaura a tempestade do divórcio. Em outras áreas, da mesma forma, pais que de repente são surpreendidos com a notícia de que os filhos são usuários de droga. Pais que são surpreendidos com a notícia de que seus filhos adotaram um padrão de conduta reprovável nas Escrituras, assumindo condutas que aos olhos da palavra de Deus são erradas, como o homossexualismo, como a prática de vícios, como uma conduta, qualquer outro tipo de conduta reprovável pelas Escrituras. Isso cai como bomba em alguns lares. Tempestades da vida acontecem de forma inesperada. O luto, o desemprego e todas essas outras tragédias. Nós lembramos daquele acidente das Torres Gêmeas, lá em 11 de setembro, quando as torres foram atacadas por aviões terroristas. Aquilo aconteceu de forma repentina e o mundo se surpreendeu. E mais ainda se surpreendeu quando, na segunda vez, o segundo avião atingiu a segunda torre. Não há avisos para as tragédias, para as tempestades da vida. Entenda isso. Uma outra lição que você pode aprender é que enquanto Jesus controla o nosso futuro e as tempestades são algo inesperado, acontece de maneira repentina, você tem que entender também que os discípulos não são imunes às tempestades. Eu e você muitas vezes queremos e acreditamos que por sermos crentes estamos protegidos, somos colocados numa certa redoma. Estamos na mão de Deus, protegidos por uma bola invisível que nos impede de todo tipo de problema. Isso não é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro mostra que os discípulos também sofrem. E é assim que deve ser, e é assim que Deus estabeleceu, porque as tempestades vêm sobre a casa do justo e a casa do ímpio. Nós somos iguais. Na parábola que conta das duas casas, uma edificada sobre a rocha e uma sobre a areia, a chuva caiu e deu com ímpeto sobre as duas casas, a do sábio e a do ímpio. E uma permaneceu em pé, não porque foi construída com material melhor, não porque foi construída com mais prudência, mas porque estava consolidada sobre a rocha. E é assim que acontece. As tragédias virão sobre mim e sobre as pessoas que não conhecem a Cristo, sobre você e os que não conhecem ao Senhor. E a questão é, onde está fundamentada a sua casa? Essa fará toda a diferença. Veja que os discípulos tinham passado todo dia com o Senhor Jesus. Eles trabalhavam com Jesus, eles amavam Jesus e nem por isso Jesus os poupou da tempestade e do medo. Veja, nós não somos uma redoma. Jesus nos ama, mas permite que a dor chegue, permite que a tragédia chegue. Por quê? Porque nós aprendemos mais na dor do que aprendemos na bonança, na alegria, no amor. A dor nos ensina mais rapidamente. Quantas vezes crianças são alertadas, não mexa no fogo, não chegue perto de panela, não faça isso, não mexa com algo quente que você pode se machucar. E muitas vezes os avisos reiterados são ignorados e chega o dia em que a criança então decide se aproximar do fogão e tocar na panela quente. A partir do momento em que ela faz isso,
ela aprende uma lição rápida. A dor ensinou aquilo que muitas vezes os pais não conseguiram ao longo de vários discursos. Então você deve entender que a dor nos ensina mais do que o amor. A dor ensina mais rapidamente do que o amor. Graças a Deus que nós não precisamos aprender sempre pela dor, mas a dor também nos ensina. Aproveite as tempestades da vida para crescer, para aprender aquilo que Deus quer ensinar a você. Eu pergunto para você, há alguma tempestade recaindo sobre a sua vida hoje? Alguma tempestade testando a sua fé nesta hora? Nós precisamos entender que o Senhor Jesus dita os rumos da nossa vida. Quando, como e para onde. Precisamos entender que o Senhor Jesus controla o nosso futuro e quando Ele nos empurra para a tempestade, Ele faz isso para nos ensinar que as tempestades acontecem de maneira repentina e também para nos ensinar que como discípulos nós não somos imunes a elas. Nós precisamos passar pelas tempestades para aprender também na dor. Existe uma escola noturna de Deus, onde o aprendizado é mais rápido, é mais célere. E esse aprendizado chama-se dor, tragédias e lutas. Quando você passa por privações e lutas é que você vai orar. Quantos cultos de oração de muitas igrejas, assim como a nossa, são esvaziados. Os crentes acham que não precisam orar. Mas quando a tragédia chega, a doença chega, o luto, a dor chega, você vai para a igreja orar, você liga para os irmãos e pede oração. Por quê? Porque a dor ensinou para você a ser humilde. A dor ensinou a você que você não tem poder. A dor ensinou a você a clamar e a depender do Senhor. Dor nos ensina mais do que o amor. Mas há uma terceira lição no texto dessa noite e ela aparece aí. Assim como Jesus dita os rumos da nossa vida e Ele cuida do nosso futuro ou determina o nosso futuro, Jesus também tem autoridade sobre o nosso presente. E o texto diz que Jesus estava dormindo, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro e eles o despertaram dizendo: Mestre, o Senhor não te importa que pereçamos. Preste atenção, por que Jesus deixa com que as lutas cheguem à nossa vida? Por que lutas chegam à vida? Para nos ensinar lições preciosas. Existem nas tempestades, nas lutas da vida, benefícios. Quais são os benefícios? Deus coloca na nossa vida coisas. Por exemplo, Ele agrega à nossa vida, como nós já falamos, maturidade e fé. Chegou a tempestade. Eu e você somos chacoalhados, somos colocados no fogo. E a fé tende a florescer. E a fé tende a se fortalecer. Então, na tempestade, Deus coloca coisas na nossa vida. Mas na tempestade também existem lições preciosas que nos ensinam a retirar da nossa vida algo que está errado. Deus está controlando o nosso futuro, o nosso presente e ditando os rumos. E quando eu falo que Deus está controlando o nosso presente, mostra Jesus dormindo na tempestade, no momento em que os discípulos estão passando pela luta, Jesus estava dormindo. E ele então começa a ensinar para os seus discípulos. Enquanto dorme, Jesus está ensinando algo para os seus discípulos. De passagem, mostrar Jesus dormindo nesse texto mostra a sua plena humanidade. Ele estava exausto, cansado, e ele então foi dormir. É impossível não fazer uma associação rápida com o que acontece. Lembra de alguma outra passagem da Escritura em que você vê pessoas apavoradas no meio de uma grande tempestade e alguém dormindo tranquilamente? Lembra do profeta Jonas? Ele está no mais fundo daquele navio, o navio sendo assolado, quase se partindo, as pessoas jogando mercadoria na água para não morrer, e o capitão chega lá no navio, na parte de baixo do navio, Jonas está dormindo o doce sono da desobediência. Nesse texto, você vê as pessoas apavoradas, gritaria, o navio também se enchendo de água e Jesus dormindo o doce sono da dependência. É assim que alguém que anda com Deus age. Nós estamos no meio de uma tempestade, no meio de uma grande tragédia. E você pode estar dormindo o doce sono da dependência, da obediência, enquanto existem pessoas, mundo afora, e até quem sabe pessoas que vão nos assistir, que vão dormir o sono da desobediência. Não andam com Deus, não conhecem a Ele, não respeitam a Ele, fazem brincadeira e chacota. O brasileiro é tão irreverente com essas coisas e afronta a Deus, e põe a cabeça tranquila dizendo: não, tudo vai dar certo. Cuidado,
Existem 2 tipos de sono na tempestade. E eu convido você a adotar a postura de Jesus, de no meio da tempestade, poder confiar tanto a ponto de descansar. Mas se você descansa na desobediência, saiba que cedo ou tarde você vai cair na água. E um grande peixe, uma grande tragédia vai tomar conta da sua vida. Feita essa digressão, volte comigo aqui. Nós falamos que Jesus controla o nosso presente, Ele retira das nossas vidas algumas coisas. E a primeira das lições preciosas que você aprende rapidamente é essa: não temos controle sobre nada. Olha o que Jesus tira da vida dos seus discípulos no meio da tempestade. Nós não temos controle sobre nada. Eu posso imaginar, e eu acredito que você entenda isso perfeitamente, que se você estivesse naquele barco no meio de uma tempestade e o barco começasse a se encher de água, é normal que os discípulos lutassem para a manutenção do navio, jogando água para fora, tentando reparar, amarrar cordas e assim por diante. É assim na vida dos seus discípulos ainda hoje. Eu e você, quando passamos por tempestade, nós tentamos dar o nosso jeito. Nós damos, na nossa linguagem, nós vamos dar os nossos pulos, não é? Nós vamos tentar dar um jeito de controlar. A minha pergunta para você é: por que os discípulos não chamaram Jesus imediatamente? Porque os discípulos entendiam que a situação ainda estava sob controle. Eles fizeram o possível. E com isso eu não estou dizendo que você não deve fazer nada. Não, longe de mim esteja tal aprendizado, tal ensino. Eu e você devemos fazer a nossa parte. Mas enquanto você trabalha para solucionar os seus problemas, na sua mente tem que estar claro: eu não estou no controle de nada. Os discípulos tentaram, eram pescadores experientes, deram o seu jeito. Funcionou? Não funcionou. E quando não funcionou, Jesus ensinou uma segunda lição, sem abrir a boca, dormindo sobre um travesseiro. Vocês não controlam nada. E a segunda lição que Jesus ensina para os seus discípulos, a retirar algo da vida deles, é essa lição preciosa: não se lembre de Jesus quando tudo vai mal. Quantas pessoas só clamam, só buscam a Jesus quando tudo vai mal? E aí eu repito para você: eles não perceberam o aumento da velocidade do vento enquanto eles estavam no mar, não perceberam a agitação do barco, porque só chamaram Jesus quando a situação estava num insuportável. Eu e você somos assim, nós tentamos fazer tudo. E nós comumente dizemos isso em algum momento: agora está nas mãos de Deus. Olha, eu fiz o que eu podia, agora está com o Senhor. E essa frase, apesar de ser bonita, de se ouvir e até espiritual, ela demonstra uma certa ignorância. Se agora, a partir de agora, está nas mãos de Deus, nas mãos de quem estava antes? Nós entregamos uma pessoa e falamos: olha, daqui para frente é só Deus. O tempo todo esteve com Deus. Pare de pensar que você estava no controle. As tragédias, as tempestades, elas chacoalham a vida dos crentes e trazem os crentes para a realidade. Eu e você não controlamos nada. Em segundo lugar, pare de procurar Jesus só quando tudo vai mal. Não deixe para ir na reunião de oração, não deixe para ir à igreja, não deixe para pedir ajuda quando tudo está o caos. Quantos casamentos naufragam porque a pessoa deixa chegar naquela situação insuportável? Então, vamos buscar aconselhamento, vamos buscar ajuda. Quantas pessoas estão praticamente arrasadas e deixaram chegar o que nós dizemos no fundo do poço para buscar uma saída? Por que nós agimos assim? Porque nós somos soberbos, porque nós queremos controlar, e nós só abrimos mão quando realmente Deus nos esbofeteia, ou melhor dizendo, as tempestades nos chacoalham, nos afrontam, mostrando: não há controle. E vocês precisam buscar ao Senhor quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Essa é a verdadeira vida de um discípulo. Busque a Cristo quando tudo está bem e busque a Ele quando tudo vai mal. Porque se você buscar só quando tudo vai mal, você vai ser repreendido muitas vezes por Ele. Onde está a sua fé? Um dos textos do Evangelho de Lucas conta que um homem gritou para Jesus: Senhor, por favor, eu peço que o Senhor ajude, meu irmão não quer dividir herança comigo. Jesus então disse para ele: amigo, quem me colocou como juiz sobre vocês?
E ao falar isso, não dá para explorar esse outro texto agora, parece que aquele homem só procurou Jesus quando havia interesse. Enquanto não tinha interesse, não preciso de Jesus. Cuidado para você não ser um discípulo assim, um discípulo que trata Jesus como um bombeiro. Se houvesse um acidente na sua casa neste momento agora em que você me assiste, você não demoraria em pegar o telefone e ligar para o bombeiro. O resgate viria à sua casa e ia providenciar o socorro. Mas assim que o socorro terminar, você diria a ele obrigado e ele vai embora. Para muitas pessoas, Jesus não passa de um bombeiro que apaga os incêndios, um bombeiro que resolve problemas. Mas ele não quer ser um bombeiro apenas, ele quer ser o seu Salvador e mais, ele quer ser o seu Senhor. Deus controla, Jesus tem autoridade para definir os rumos. Ele diz quando, como e para onde. Jesus tem autoridade sobre o nosso futuro. Ele diz, vá por ali, mesmo que haja uma tempestade, obedeça a Ele. Mesmo que esteja escuro, obedeça a Ele. Mesmo que você tenha medo, obedeça a Ele, porque Ele conhece o futuro. E se Ele te levar para a tempestade, Ele tem um propósito nobre de produzir na sua vida crescimento e maturidade. E Jesus também tem autoridade sobre o seu presente. E as lutas chegam na sua vida para remover da sua vida as tolices, como achar que está no controle e a tolice de buscar a Ele só quando tudo vai mal. Pare de ser assim e você vai crescer. Por fim, eu quero que você aprenda o seguinte. Jesus, enquanto tem autoridade sobre o nosso presente, você deve pensar, ao terminarmos e caminhar para o final desse texto. O versículo 39 diz que ele se levantou e despertando repreendeu o vento e o mar e disse ao mar, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eu quero dizer para você o seguinte, quem é que está no barco da sua vida? Quando a calamidade chega, quando a tempestade bate sobre a sua casa, sobre a sua família, o emprego, saúde. Quando você olha para o lado, Jesus está com você. Ele está no barco com você. Veja que lá no versículo 36, no início do versículo do trecho dessa noite, nós vemos que outros barcos seguiam o Senhor Jesus. Talvez você seja uma dessas pessoas. Existem pessoas que simpatizam com a fé. Existem pessoas que de longe sempre estão seguindo Jesus. Não estão no barco com Ele. Não participam da família da fé. Não são crentes de fato, nem estão numa igreja. Mas são seguidores, são simpatizantes. Olha, eu gosto tanto de Jesus, eu estou no outro barco aqui, eu vou seguindo de longe. Eu não quero me comprometer muito, mas de longe eu vou acompanhando. Para onde Jesus vai, eu vou para lá também. É tão doce o ensino desse homem, eu gosto tanto de ouvir Jesus. Eu não tenho nada contra, mas eu não quero compromisso. Eu não quero identificação. Eu sou um seguidor, mas eu não sou um verdadeiro discípulo. E se esse é o seu caso, deixa eu dizer para você, Jesus não estava no barco daqueles que seguiam. Jesus estava no barco com os seus discípulos. E isso é importante para você. Entenda isso. Quando a tempestade chegar, em vez de olhar para as ondas e olhar para o raio, e olhar para o vento e olhar para qualquer outra coisa, olhe para Jesus. Olhe para Ele. Há nele serenidade ou medo? O que você vê nele? O texto diz que Jesus dormia. E só o Evangelho de Marcos traz essa peculiaridade de dizer que ele estava reclinado sobre um travesseiro. Marcos não estava nesse barco. Pedro contou isso para ele. Jesus, na tempestade, dormindo tranquilamente num travesseiro. Na tempestade, olhe para o Senhor. Há tranquilidade nele? Tranquilize seu coração. Em segundo lugar, lembre-se das palavras dele. O Jesus está no seu barco, ele disse, vamos para o outro lado, a palavra dele é suficiente. Ele não disse, vamos tentar atravessar, ele disse, nós iremos para o outro lado. E é assim, eu não tenho poder e você também não tem nas suas palavras, mas Jesus tem. E ele disse, eu vou com vocês e nós vamos atravessar até o outro lado. Se tiver tempestade ou não, não importa, nós chegaremos do outro lado. Os discípulos deveriam saber disso. Conhece aquela música, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor? E é interessante que o refrão dessa música diz assim, as águas não podem a nau, a embarcação tragar,
não podem tragar a embarcação que leva o Senhor, Rei dos céus e do mar. Entende isso? O Senhor Jesus disse assim: estou convosco todos os dias. Eu sou aquele que começou a sua fé e vou consumá-la. Eu sou o autor e consumador da fé. Eu vos levarei seguro desta vida até a presença do meu Pai. Você entende isso? Então, quando a tempestade chega e os vírus se multiplicam e a calamidade sai da cova onde ela estava escondida e se lança sobre a humanidade, olhe para o Senhor Jesus. Ele continua sereno, tranquilo, no doce sono, naquele momento da confiança e da serenidade. Você está no barco com Jesus? Você tem seguido as palavras dele? Você confia no que ele diz? O último aspecto é que Jesus quer ter autoridade sobre o seu coração. O texto fala que ele se levantou, mandou tudo parar e tudo obedeceu e ficou sereno. Mas o texto continua dizendo que Jesus repreende os seus discípulos, dizendo: por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? É uma bronca para eles. Eles que acordaram Jesus, dando uma bronca, receberam uma bronca. Eles disseram: Senhor, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? E quantas vezes na calamidade, na tragédia, nós falamos isso: o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Não viu o que aconteceu com meu filho? Não está vendo o que acontece no meu trabalho? O Senhor não se importa comigo? E nós fazemos acusações, fazemos um pedido de socorro velado, com acusações veladas. E neste caso aqui, era uma acusação um pouco mais severa: o Senhor não se importa conosco porque a tragédia chegou? E como é que Jesus faz? Ele explica para eles: não, claro, eu me importo com vocês, olha, me perdoem por estar dormindo. Não. Ele levanta, resolve o problema e chama a atenção dos discípulos, dizendo: por que vocês são tão tímidos? Até quando vocês vão ser meninos? Até quando vocês vão ser frágeis? Por que tanta timidez? Por que vocês olham para os desafios, para as lutas dessa vida e vocês não conseguem ter fé que eu sou Deus? Eu aqui no barco com vocês, vocês estão com medo da água e do vento. Então, se é isso que assusta vocês, Jesus fala: vento e mar, cala-te, mar emudece, vento pare, e tudo tranquiliza. E agora que toda a situação foi resolvida, talvez você pense: puxa, que ótimo! Jesus fez isso e os discípulos todos aplaudiram, ficaram contentes. Mas o texto termina dizendo, verso 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam com medo da tempestade, eles estavam com medo das provações, das lutas, e terminaram essa história com medo de Jesus. Dá para entender uma coisa dessa? Um grande amigo meu, pastor Haroldo Heimer, falecido alguns dias atrás, me disse certa vez que nesse universo todas as coisas obedecem o Senhor. O sol obedeceu quando ele mandou parar, o mar se abriu, os gafanhotos, as moscas, as rãs, os planetas, os cometas, tudo obedece o Criador. Mas existe apenas uma coisa na criação que reluta em obedecer a Deus: é o coração humano. O nosso coração tem uma forte resistência em querer obedecer e submeter-se à autoridade do Senhor. Minha palavra para você, meu irmão e minha irmã, é que você possa olhar para a sua vida e responder: Cristo está no barco com você, você confia nas suas palavras. Se isso acontece na sua vida, lembre-se, Jesus quer ter autoridade sobre o seu coração. Jesus quer comandar a sua vida. Ele não quer um simpatizante, ele quer um discípulo. E com isso, eu termino dizendo que existem tempestades que trazem à tona algo que está lá dentro. São dúvidas reais. Mas eu e você temos que lidar com essas dúvidas de maneira prudente. Por fim, eu quero terminar você dizendo uma curiosidade que eu tenho a respeito desse texto. Quando nós começamos no versículo 36, o texto diz que levaram Jesus para o barco, e o verso 36 diz assim: levaram-no como estava, e outros barcos o seguiam. Vou repetir: e outros barcos o seguiam. Mas quando eu chego no capítulo 5, versículo 1, diz assim:
Entre mentes, ou seja, depois de tudo, chegaram à outra margem, a terra dos Gadarenos. Preste atenção. Eu tenho uma pergunta para você. O que aconteceu com os outros barcos? Se você procurar na internet, Jesus acalmando a tempestade, sempre vão mostrar muitas imagens bonitas para você. Sempre a mesma ilustração, sempre a mesma ótica. Pessoas agitadas num barco, o mar revolto, Jesus em pé ordenando. E por mais que você digite tempestade, 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 sempre a mesma figura. Mas quase ninguém vai retratar os barcos seguindo a Jesus. Mas o texto diz que existiam outros barcos com ele. E a pergunta que eu te faço é, o que aconteceu com esses barcos? Porque Marcos 5 diz que só o barco de Jesus chegou a outra margem. E aí eu deixo para você e termino o texto dessa noite com a seguinte pergunta. Você está no barco com Cristo? Ou você está acompanhando Ele de longe? Porque na minha percepção, e muitos comentaristas concordam com isso, a mesma tempestade que caiu sobre os discípulos, caiu sobre os outros barcos. E acredita-se que aqueles outros barcos pereceram. Acredita-se que aquelas pessoas não chegaram ao outro lado, porque Jesus estava apenas num barco. Olha para a sua vida diante das tempestades e responda a seguinte pergunta: Jesus é o capitão da sua vida ou você é um seguidor à distância? Se você não sabe disso, se você não tem certeza quem é Jesus, eu quero convidar você nessa noite a refletir sobre isso e a mudar. Você deve reconhecer os seus pecados e pedir: Senhor, seja o capitão da minha vida. Senhor, deixa-me entrar no barco contigo. Estou cansado de olhar à distância, estou cansado de seguir, gostando de ouvir as suas palavras, mas nunca me envolvendo. Esteja no barco com Cristo e finalmente você será salvo. Espero que durante essa tempestade pela qual eu e você passamos, você saiba que Jesus define os rumos. Saiba que Jesus controla o futuro, que Jesus controla o presente, mas Ele quer controlar o seu coração. Que Deus ajude você nessa hora. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Quero terminar o culto dessa noite, lembrando que se Cristo está no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelas tuas palavras, elas são fonte de grande alimento para a nossa vida. Em especial nessa noite eu quero orar pelo nosso país. E Senhor, eu reconheço como ministro do Evangelho que o nosso país vive em trevas. O nosso povo é um povo profano, o povo brasileiro é um povo cheio de imoralidade, vício, irreverência, zombam das tuas coisas, fazem chacota e brincadeira com tudo. E quando a calamidade chega, quando os desafios, as lutas batem à porta, nós começamos a ouvir o clamor das pessoas, mas a bem a verdade é, esse povo não merece o teu socorro. Mas eu quero pedir, Deus, que o Senhor toque no coração dessa nação para que haja arrependimento verdadeiro. Que desde o homem mais poderoso até o mais humilde, dobre o joelho e coloque a boca no pó da terra. Somos nada, não temos controle sobre a nossa vida. E nessa hora de tragédia, eu imploro ao Senhor que primeiro restaure o coração dessa nação, para depois então, Deus, produzir saúde física para ela. Eu oro pelo presidente da República, eu oro por cada autoridade desse país, pelos governadores, senadores, deputados, pelos juízes, por todos os investidos de autoridade. Oro em especial pelo presidente para que o Senhor revista ele de sabedoria do céu, iluminando a ele, mostrando o que fazer. Ó Deus, derrama por terra toda a artimanha maligna de homens que querem se aproveitar dessa situação para promover o caos, para trazer o medo, pessoas
com pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja, Senhor, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu
por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal. Nem sou ser ordenho, sono e paz real. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor que salva, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Eu vejo em seu olhar, não é fácil suportar. São tantas incertezas para carregar. Se o medo faz pensar que sozinho tu estás, olhe sempre para o alto, Deus é contigo. Oh, vai confiando sempre no Senhor, Ele te ajuda a transpor um mar em terra firme. Deus está à frente, vai, nada poderá te abater. Em seus braços vai te acolher. Siga seguro até o fim. Deus cuidará de ti. É tão difícil ver tanta coisa acontecer. Parece impossível tudo resolver. Espere um pouco mais, o melhor Deus preparou. Não desista, espera e creia, Deus é contigo. Oh, vai confiando sempre no Senhor, Ele te ajuda a transpor um mar em terra firme. Deus está à frente, vai, nada poderá te abater. Em seus braços vai te acolher. Siga seguro até o fim. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.